Bom, então vamos lá. Boa noite para vocês. Hoje, como nós tínhamos combinado, né, na aula passada, nós vamos iniciar falando um pouquinho, não muita coisa, mas algumas coisas que são essenciais, fazendo um histórico do trabalho, tá? Eu sei que muitos, né, já estudaram isso na história, já tem um conhecimento, mas só para a gente dar uma visão, um aspecto, né, vamos dizer, histórico mesmo e breve sobre o trabalho. O que acontece? Essa expressão, né, trabalho, ela vem surgindo da denominação tripalho. Só que o tripalho, né, que é uma expressão latina, ele vem justamente daquelas cangas que eram utilizadas, né, que a gente vê ainda nas cidades, né, menores, que fica ali no pessoal que tem aquele carro de boi, aquela madeira, né, que separa os bois, tá? Então, a expressão, né, trabalho, o significado da palavra trabalho, ele vem de um sentido que é uma coisa que é pesada, tá? Tanto que eles falavam, né, que era um instrumento de tortura, pela condição do nascimento dele, certo? Mas a gente vê que isso, né, graças a Deus, evolui através do tempo, embora hoje, né, modernamente, a gente ainda tem algumas situações que, infelizmente, o trabalho, muitas vezes, até porque se ele não é o trabalho prazeroso, né, ele acaba se tornando um trabalho cansativo, e isso pode se tornar, então, do ponto de vista, né, psicológico de cada um, ele pode até se tornar uma situação, um trabalho realmente que seja penoso ou tortuoso para aquela pessoa, tá? Por outro lado, quando a gente fala na configuração trabalho, do ponto de vista, né, sociologicamente a gente vendo esse significado, a gente está sempre vinculando aqui no nosso caso, né, como a gente está falando do trabalho humano, a gente está falando de uma atividade que diz respeito a essa atividade humana, né? Então, esse trabalho, ele, modernamente, ele pressupõe, né, que ele seja pago. Mas a gente sabe que na época dos escravos, ele pagava com o seu próprio suor dos seus rostos, né? Porque ele não recebia nada em troca daquele labor. Ele trabalhava e não tinha nenhuma contraprestação, até porque, em tese, ele não era considerado, né, um ser humano. Na verdade, ele era considerado um objeto, né? Então, nessa produção, né, de bens, o homem, então, ele tem a caracterização aí do trabalho, né, justamente como uma atividade. Porque se a gente for pensar, vocês, acredito que vocês já tenham estudado aí economia, a gente vê que a economia, né, uma das, vamos dizer, uma das fontes, uma das bases da economia é justamente essa movimentação do trabalho, porque através do trabalho ele possibilita você ampliar, né, não só os seus horizontes, mas você também ter o poder aquisitivo de fazer mudanças e, consequentemente, consumir, né? Você impacta diretamente na economia. A gente tem um dicionário dos direitos sociais da Fundação Getúlio Vargas e do MEC, e quando eles fazem uma análise, né, dessa expressão, ou desse termo de trabalho, ele faz 7 colocações que eu, particularmente, acho muito interessantes. Tá? Então, prestem atenção. Eles primeiro chamam atenção que aqui, como a gente está, né, falando no trabalho humano, ele pode ser a execução de uma obra ou ele pode ser uma ação. O trabalho ele envolve, né, essas duas situações sem a gente perder de vista essa caracterização do termo. Né? Como a gente, mais uma vez ressaltando, a gente está falando daquele trabalho que vai ser desenvolvido por um ser humano, então é uma ação ou uma obra que vai ser desempenhada por um ser humano. Agora, regra geral, quando a gente fala em trabalho, a gente fala que o trabalho, ele pressupõe, né, que há um dispêndio de energia. Porque o que acontece? Você às vezes pode falar assim, poxa, mas todo trabalho, ele pressupõe, né, um gasto de energia? Sim. Quer essa energia seja física, né,
ou quer essa energia seja intelectual. Por exemplo, um poeta. Um poeta, beleza, ele raciocinou, né? Ele criou o poema dele. Mas se depois ele não expressar esse poema, vai ficar só como uma coisa íntima dele, que as pessoas não terão conhecimento. Então, é valoroso para ele, mas vai perder aquele valor, vamos dizer assim, aquele valor junto à comunidade, que é o que os poetas pretendem, né? Que as pessoas conheçam as suas poesias e possam compartilhar daquilo que ele executou. Então, é uma ação ou uma obra, né, que vai ser desempenhada por um ser humano, e então ela despende uma energia, tá? Agora, toda essa energia que é despendida, né, ela tem um objetivo, ela tem um fim que é determinado, ou então que eles falam que é conscientemente desejado. Porque o caso do poeta que eu falei, ele muitas vezes faz a poesia, não é nem porque ele está querendo auferir economicamente, né? Mas o sentimento dele, ele necessita que as pessoas compartilhem naquela poesia para que ele consiga atingir ao fim de satisfação dele. Então, ela tem sempre, né, a direção de uma determinação. Eu trabalho porque eu desejo cursar uma universidade. Eu trabalho porque eu quero me tornar juiz, né? Eu trabalho porque eu quero comprar uma casa, porque eu quero ter uma boa vida. Então, você, no final, ela se dirige, né, a uma consciência daquilo que você deseja, certo? O número 5 a gente já falou que é justamente a participação quê? De uma energia. Essa energia, a gente tem que pensar, porque muitas vezes a gente pensa só na energia física, né? Mas o trabalho ele parte também desse pressuposto da energia intelectual, da inteligência, né? Então, essa percepção, né, essa participação, ela pode ser uma energia tanto tangível quanto não. Por outro lado, ele diz que, então, nessa ação, ou nessa confecção dessa obra, muitas vezes você tem, né, o auxílio instrumental. E isso, né, é verdadeiro. Quando a gente fala lá, vamos aproveitar o mesmo exemplo que a gente usou, né? Quando a gente fala lá da questão do poeta, o poeta, se ele estiver só na lembrança dele, né, só na consciente dele a poesia, ele não expressou. Mas para ele expressar essa poesia e ele ter ela guardada, ele vai necessitar de uma caneta, de um papel ou de um computador, não é isso? Então, esse auxílio instrumental é justamente o instrumento que nós utilizamos para desenvolver o nosso trabalho. O advogado hoje ele necessita de um computador, ele necessita de uma internet, não é isso? O instrumental de trabalho, é claro que ele vai variar de acordo com aquilo que a pessoa, né, está a executar. E, por fim, eles falam que disso tudo que a gente viu, de todas essas, né, expressões, dessas condições, a gente pode ressaltar o último ponto, que esse trabalho, ele, de alguma forma ou de algum modo, ele vai produzir efeitos sobre a condição da gente. Aí o efeito a gente liga lá no número 4, quando a gente falou do fim, né, determinado conscientemente desejado. Eu estou estudando direito porque eu quero ser funcionário público. A partir do momento em que eu me formar e eu for do funcionário público, esse meu, né, esse trabalho que eu estou, né, executando, o dinheiro, né, que eu despendi, o esforço que eu despendi para esse trabalho, ele vai me possibilitar alcançar o meu objetivo. E esse objetivo, quando alcançado, né, todo o trabalho sempre ele tem é como se fosse uma ação, uma reação, ele vai produzir modificação na condição do agente, por quê? Porque ele possibilita, né? Eu acabei de falar para vocês que através do trabalho a gente tem a possibilidade de melhorar, inclusive, a nossa condição de vida. Então, eu particularmente acho interessante, vocês não têm que decorar, né? Mas acho interessante que vocês conheçam, porque a gente aqui traz uma visão, vamos dizer assim, ampla, né, dessa terminologia, desse termo trabalho. Ok? A partir daí, a gente tem algumas condições, né, que nós temos que observar.
Como eu falei para vocês lá atrás, o trabalho ele nasce de um ponto de vista de um sentimento completamente negativo, né? Tanto que ele vem dentro de uma condição de ser um objeto de tortura. Então, o que a gente tem que observar, então, no aspecto do trabalho, para que a gente tenha, vamos dizer, um trabalho que seja eficaz? Primeiro, a gente traz duas condições: o trabalho recreativo e o trabalho produtivo. Porque, acima de tudo, né, o trabalho, ele tem que trazer, ou ele deve trazer, né, o ideal é que ele traga a satisfação em ser executado. Por quê? Porque se eu executo um trabalho que eu não tenho satisfação, que não me agrada, este trabalho, consequentemente, ele realmente vai passar, né, a ser para a gente uma tortura. Aí você todo dia fala, nossa, eu tenho que ir para aquele local, que chato, eu não gosto de trabalhar lá. Quando você vê, você está estressado, você está doente. E isso também impacta o quê? Impacta na produtividade. Quanto mais você tem um trabalho, né, que eles denominam aí como recreativo, mas na verdade é um trabalho que você tenha satisfação, você tenha prazer em executar, mas você também tem produtividade, mas você tem eficiência, né? Aquilo tudo de energia que a gente viu lá que foi produzida. Então, isso possibilita, né, inclusive, uma melhor capacidade, não só física, né, mas também, muitas vezes, financeira do agente, certo? Então, essa terminologia, trabalho recreativo e trabalho produtivo, de uma forma geral, eles se encontram, né, ligados, tá? Porque o trabalho recreativo, né, que é aquele trabalho que é visto, executado com prazer, ele leva a gente a um trabalho produtivo. Eu acredito que algum de vocês aí já tenha trabalhado em algum local, não é isso? Que não teve tanta satisfação. E isso traz para a gente, assim, milhares, tá, gente? Milhares de problemas. Então, quanto mais a gente tem prazer naquilo que a gente está fazendo, consequentemente, melhora o desenvolvimento do nosso trabalho. Completando essa questão, né, geral, a gente pegou lá o Tratado de Sociologia, tá, do Friedman e do Navi, e ele traz algumas, vamos dizer assim, algumas percepções que nós devemos dar foco quando nós estamos falando do trabalho. E ele classifica o trabalho, então, em 5 aspectos. Ele fala no aspecto técnico, ele fala no aspecto fisiológico, ele fala no aspecto moral e também no social e no econômico, tá? Então, o que é o aspecto, o que é o trabalho, quando a gente fala no aspecto técnico, né? Esse técnico aí, a gente tem, a meu ver, pelo menos, eu completo aqui, não só a execução técnica do trabalho, tá? Mas também a adaptação, né, do homem a esse trabalho, a partir do momento em que ele vê o quê? Ele vê um contexto, né, desse trabalho. Eu tenho condições de executar o trabalho através de uma técnica que vai me permitir que esse trabalho seja desenvolvido e, consequentemente, a gente, né, alcance, né, o objetivo pelo qual eu estou desenvolvendo esse trabalho ou não. Tá? Aí ele até ressalta que, do ponto de vista técnico também, ele fala na questão do entorno do lugar de trabalho e adaptação fisiológica e sociológica. Só que logo abaixo, quando ele fala no aspecto fisiológico, ele fala o quê? Adaptação do homem ao lugar. Ele fala a questão, por exemplo, da fadiga. Como a gente acabou de falar lá sobre o trabalho recreativo e o trabalho produtivo, né? O trabalho, quando não é recreativo, né, consequentemente, ele traz, né, ao ser humano, porque a gente está falando do ser humano, ele traz ao ser humano uma fadiga bem maior no desenvolvimento desse trabalho. Existe todo um desgaste, tá? E a adaptação do homem, né, no local de trabalho, isso é importante. Vocês já ouviram falar aí que nós temos empregados que trabalham em atividades, por exemplo, insalubres, né? Atividades que eles estão expostos a perigo.
Então, imagina uma pessoa, né, que trabalha num espaço confinado. Ele não tem condição de ficar o dia inteiro, né, naquele espaço, porque aquilo pode representar a ele uma perda de qualidade de vida, né, e se tornar também uma tortura. Então, hoje existe uma grande preocupação de como o trabalho é desenvolvido, né? O aspecto também que o trabalho e o meio ambiente de trabalho. A gente está trabalhando, mas a gente está com uma cadeira que não vai resultar depois, por exemplo, a gente tem uma LER, né? Uma DOR, uma infecção, e, consequentemente, você tem uma lesão. Então, isso tudo envolve todos esses aspectos. Tá? O trabalho, no seu aspecto moral, ele está muito vinculado à condição que nós temos, né, de respeitar ao próximo. E o direito começa quando do outro também. Principalmente quando nós estamos falando de um trabalho que a gente desenvolve junto a um grupo. Né? A gente não pode ter determinadas brincadeiras, a gente não deve usar o computador para determinadas situações, não é isso? A gente, eu vejo assim, o moral muito ligado com o social. Né? O trabalho, seu aspecto social, ele envolve o entorno da onde eu estou trabalhando, aonde então a gente também tem o aspecto moral. A gente sabe que o ser humano de cada um para cada um tem o seu próprio pensamento, né? Cada um visualiza de uma forma diferente. Mas aí a gente vai ter que usar, né? Da regra geral, né? O que é aquele princípio que vai fazer com que a gente veja o que a comunidade, né? O que é o senso comum daquelas pessoas que estão ao meu redor durante o desenvolvimento daquele trabalho, e a gente estabelecer, então, um critério que atenda a todas essas necessidades. Tá? Isso é importante. E o trabalho no seu aspecto econômico, sem dúvida nenhuma, né? Eu já falei com vocês, é como assim, é como se a gente girasse em torno da economia. Se tem trabalho, vocês vejam que a economia está, né, bombando, né? Está todo mundo comprando, a economia está girando. Se não tem trabalho, tem muito desemprego, isso gera com que a economia fique estacionada. Então, sem dúvida nenhuma, o trabalho ele impacta, né, sensivelmente nessa condição do aspecto econômico. E ele faz, então, girar, né, a economia. Né? Agora, é claro, gente, isso aqui a gente está vendo do ponto de vista de um autor. Né? Vocês, de repente, podem pegar um outro autor que vai ter uma visão diferente. Mas eu particularmente acho interessante, né, embora seja uma visão antiga, mas eu acho que ele aqui compreende nessa classificação os vários aspectos de uma forma geral que nós podemos aprender a terminologia do trabalho. A partir daí, a gente começa a ter uma perspectiva da visão do trabalho. Então, a gente não pode deixar, né, ou perder de vista, né, que o trabalho, né, no desenrolar do século, sem dúvida nenhuma, ele é um fator tanto de estabilidade, quanto ele também é um fator de progresso do homem, né, enquanto ser social, e da própria sociedade, dos grupos sociais. Porque é através dessa atividade que a gente consegue ter uma interação, né, no meio social. Uma das formas, até porque vocês estudaram que o homem tem um tipo de vida gregário, né? Ele necessita viver em sociedade. E o trabalho é uma dessas formas de viver em sociedade. A gente não pode deixar de ressaltar que a igreja, né, a visão da igreja, foi importante, tá, no desenvolvimento do trabalho. Então, a gente teve aí João Paulo II, né, e ele constitui uma dimensão fundamental, né, da existência do homem sobre a Terra, e a gente teve a encíclica Rerum Novarum, e em 1891 ela traz vários documentos, tá, que surgiram daí, e fazem, então, uma crítica, né,
uma reação contra, no caso, a época, as injustiças e os danos que eram causados, né, àqueles que trabalhavam. Então, eles falam que até nesse momento surge o que eles denominam o Código da Doutrina Social da Igreja com base, né, na encíclica Rerum Novarum, e que, historicamente, isso tem, vamos dizer, uma importância e um sentido para o desenvolvimento da relação de trabalho que nós conhecemos na atualidade. Tá? A partir daí, na sociedade primitiva, a gente vem com, vamos dizer assim, com três parâmetros, né, que são importantes nesse desenvolvimento do trabalho. Então, o primeiro deles é a escravidão. Tá? Aí vocês podem pensar assim, poxa, mas como é que a escravidão, né, ela pode ter interferido, né, de alguma forma no trabalho? Na verdade, gente, se a gente for fazer uma análise, né, histórica, o escravo, ele nada mais era do que um empregado. Só que a época, né, nesse período, como ele era um ser, né, ele é um ser humano, graças a Deus ele é um ser humano, mas que ele não tinha respeitado os seus direitos, ele tinha, né, o sentido, nessa época, de ser apenas um objeto. Né? Então, por isso é que ele era considerado um objeto, como a gente tem uma caneta, como vocês têm um celular, né? Mas, em termos, se a gente fizer uma análise em termos de trabalho, a gente vai ver que esse trabalho que ele desenvolvia é o trabalho que a gente faz, né? Normalmente. Só que, infelizmente, ele não tinha nenhum direito, né? Pelas condições que eram estabelecidas à época, certo? Por ele ser, se a gente fosse trazer o escravo para os nossos dias, ele não estaria, né? Ele não tinha capacidade, né, civil. Ele não estaria elencado, ele estaria elencado dentro do direito real, como se fosse um objeto. Então, infelizmente, ele podia ser vendido, ele podia ser doado, o dono, né, o chamado dono dele, poderia fazer com ele o que ele bem entendesse, por mais absurdo que fosse. Né? Então, mas historicamente, numa análise, vamos dizer assim, bem macro da coisa, né? O escravo é a primeira forma que a gente vê realmente de trabalhador. Né? Ele era um trabalhador, só não era um trabalhador assalariado, mas ele preenchia todos os outros requisitos de um trabalho. A partir daí, vocês estudaram lá, quando vocês estudaram história, garanto que vocês são melhores do que eu em história, vocês viram que nós passamos, então, da escravidão para a servidão. Né? Então, alguns autores colocam que, na verdade, a servidão ela é muito próxima da escravidão. Só que, no caso aqui, né, aquele servo, né, que trabalhava nas terras, ele deixa de ser um escravo, ele passa a ser o sujeito de direitos, né? E só que existe uma outra forma de escravidão. Por quê? Na servidão, a gente tinha os servos que estavam vinculados, né, aos senhores feudais. Então, por conta da terra, acabava tendo uma nova forma de escravidão, né, onde, na verdade, esse servo ele acabava sendo um escravo do senhor, né, que era dono daquele feudo. Então, em troca de alimentação, em troca de segurança, eles acabavam ficando, né, o resto da vida que ia passando de geração em geração dentro daquela gleba de terra. Né? Então, alguns autores, né, é claro que vocês também vão achar autores diferentes, consideram que era uma forma de escravidão, mas já com uma certa liberdade. Só que, ao invés de você ter um dono, você era escravo daquela terra. Tá? E pela história, né, pelo que a gente vê da história, não era fácil para as pessoas mudarem, né, de gleba. Era muito difícil ele sair de uma determinado senhor para passar para outro. Então, acabava que realmente também era vamos dizer, uma forma, né, de escravidão diferente, mas que existia naquela época.
A partir daí, né, então, a gente passou pela escravidão, a gente passa pela servidão, a gente cai nas corporações de ofício. Aqui nas corporações de ofício, né, eram justamente aqueles artesãos que se uniam em torno dos arredores que haviam daqueles locais, né, e eles envolviam ali os seus trabalhos. Então, aqui a gente começa a ver nessas corporações de ofício, vamos dizer assim, uma primeira forma, tá, de disciplina em relação ao trabalho. É claro que, assim, bem incipiente, né, bem, um tanto quanto diferente da realidade que nós temos hoje. Então, nas corporações de ofício, a gente passa a ter 3 categorias que são importantes. A gente tem os mestres, a gente tem os companheiros e a gente tem os aprendizes. Tá? Então, dentro das corporações de ofício, a gente começa a ter o que eles chamavam de sistema corporativo. Tá? No caso, o mestre era sempre o dono das oficinas. Então, este mestre, o que ele fazia? Ele confeccionava, né, aquela obra que seria a obra que seria repetida, que eles chamavam de obra mestra, tá? Então, como proprietário das oficinas, ele constituía, né, criava aquela obra, e aquela obra depois seria, né, repetida, vamos dizer assim, pelos companheiros e pelos aprendizes. Tá? Os companheiros, por outro lado, eram aqueles trabalhadores livres que recebiam, né, o salário dos mestres para trabalhar nessas oficinas. Então, eles, como se fosse, né, reproduzir aquilo que seu mestre mandar. Tá? E os aprendizes, por outro lado, é o mesmo que a gente conhece hoje dos aprendizes, só que nos nossos aprendizes hoje, pela nossa legislação, eles recebem, né, valor monetário para desenvolver a aprendizagem. Aqui, no caso, não. Eles realmente trabalhavam por conta de receberem uma profissão. Ele fala que ofício é profissão, mas, na verdade, né, ofício aí tem o mesmo significado, tá, de profissão. Então, de aprenderem uma profissão. O interessante neste momento aqui, gente, é que quando a gente está a falar, né, das corporações de ofício, nesse sistema corporativista, então, né, a gente começa a ter um primeiro estatuto, né, que funcionava dentro das corporações de ofício, e esse estatuto, então, regulamentava como é que seria o funcionamento dentro dessas, né, dessas oficinas, tá? E também o interessante é que nesse sistema corporativista, o aprendiz ele só poderia chegar, né, vamos dizer, a uma condição de mestre se ele primeiro passasse como companheiro. A gente não tinha como, né, não preencher todos esses níveis. Tá? Então, necessariamente, o aprendiz ele tinha que, depois do aprendizado, né, ele ser companheiro. É como se a gente tivesse hoje, como não? Hoje a gente tem o plano de cargos e salários que faz justamente, às vezes, as empresas que adotam, né, faz justamente essa condição de você, então, receber, né, uma nova função se preenchido determinado estado. Tá? Então, a corporação de ofício ela vem aqui incipientemente como a primeira forma da gente ter algum trabalho regulamentado. A partir daí, a gente tem, tá, as locações, né, já na sociedade pré-industrial. O que é locação? Na verdade, gente, a locação, né, é o que vocês conhecem hoje de você realmente locar alguma coisa. Então, o sentido dela não vem, vamos dizer assim, no sentido do direito do trabalho, mas sim no sentido do direito civil, que vocês estão estudando agora como obrigações e contratos. Tá? Então, nas locações, ele fala que a gente tinha a locatio operário, né, que é justamente a cessão do próprio trabalho, tá? E você tinha a locatio condutio peris, que é a execução de uma obra. Na locatio condutio peris, a gente tem, na verdade, a alocação de serviços. Já na locatio operário, ele fala que realmente é essa relação moderna que a gente tem de trabalho. Eu vejo muito aqui, quando se fala na locação, a meu ver,
tá? Eu vejo muito, principalmente na locate operário, a gente vê muito a questão dos processos de terceirização, né? Como a gente viu na aula passada, que a gente tem várias pessoas aí que trabalham, esses processos de terceirização, eles entram justamente aqui dentro dessa condição, né, da locate conduto operário. Já a locatio operário, como ela é exceção, né, do próprio trabalho, a gente ainda teria a condição dela, por exemplo, no contrato de prestação de serviço, por exemplo, da 6.019, que a gente vai estudar depois, que é um tipo especial, né, de trabalho, tá? Então, ele vem aí oriundo já na sociedade industrial dessa locação. E, assim, na verdade, né, quando a gente fala só na locação em si, tá? Não se preocupe se na visão de vocês não conseguirem identificar que isso seja, vamos dizer assim, uma relação de emprego. Mas vocês vão ver lá no artigo 114 da Constituição, que quando ele muda a competência da Justiça do Trabalho, ele acaba por agregar, né, essa questão da locação, porque hoje a gente está falando em termos de competência, no caso, por exemplo, de julgamento, né? Então, hoje a Justiça do Trabalho é competente para julgar não só a relação de trabalho, gênero, mas também a relação de emprego e espécie. Então, hoje, dependendo do tipo de contrato de prestação de serviço, né, que podem estar ali dentro, próximo da locação, ele também vai ser decidido pela Justiça do Trabalho, tá? Mas isso por conta da modificação que a gente teve da emenda constitucional 45, certo? Mas, a grosso modo, na relação total de trabalho, a gente acaba não vendo, né, essa amplitude da locação, porque ela acaba se transformando para a gente numa coisa diferente, tá? Já nos princípios do século XIX, a gente tem, então, a figura realmente aí, aparece a figura do emprego, né? O emprego, então, ele traz para a gente essa condição da gente ter esse trabalhador, né, assalariado, esse trabalhador com direitos, e, claro, eu quero que vocês, desde o primeiro dia, lembrem o seguinte: a todo direito corresponde um dever. A gente vê muito as pessoas falando assim, eu tenho direito disso, eu tenho direito daquilo. Tá, beleza, você tem direito. Mas a toda prestação corresponde uma contraprestação. Imagine-se uma via de mão dupla, né? Eu tenho o direito de receber o meu salário, mas eu tenho a obrigação de trabalhar. Então, a gente tem uma nova cultura, né? Que a gente, então, deve observar para que a gente possa atender a essas necessidades. E alguns autores ainda chamam a atenção que na segunda metade do século XIX, a gente teve vozes poderosas como de Leão XII, de Bismarck, né, Marx, e muitos outros que vêm justamente, né, cada um dentro da sua própria condição, da sua verbalização, através de diferentes doutrinas, eles vêm trazendo essa ideia de que você necessita, né? Você necessita dar condição às pessoas, àqueles empregados, de terem uma vida que seja uma vida saudável e com condições de atender às suas necessidades mínimas, certo? Aí eu pus aqui, exemplificando para vocês, algumas, vamos dizer assim, uma evolução de algumas constituições que foram, né, importantes, tá? E vem, então, trazendo a inclusão, vamos dizer assim, das primeiras leis. E dentro dessa aí, dentro, né, da doutrina, eles colocam que nós temos a primeira Constituição do México, em 1917. E assim, interessante, gente, que depois vocês vão ler, que todas essas constituições, a maioria delas vem falando jornada de trabalho, proteção do trabalho do menor, proteção do trabalho da mulher, né? Limitação de jornada, quase que sempre. Tá? Essa é uma, eu diria para vocês que é uma retórica antiga, e que até hoje, nos nossos dias, né, é uma das preservações que sempre as pessoas estão lutando para ter.
Então, essa Constituição do México de 1917, ela vem disciplinando a jornada diária em 8 horas, ela vem disciplinando a jornada noturna em 7 horas, fala no trabalho do menor de 12 anos, né? Descanso semanal, salário mínimo, igualdade salarial. É importante, ela fala também no direito de sindicalização, embora a gente não vai estudar agora, né, mas lá em 1917 a gente já fala no direito de sindicalização, e também fala da greve e fala dos meios compositivos. Então, assim, até para a época, eu penso que ela era uma Constituição que trazia, né, muitos direitos trabalhistas. Tá? A segunda Constituição que a doutrina ressalta foi a Constituição Alemã de Weimar, em 1919. Essa Constituição, do ponto de vista, né, sociológico e histórico, ela foi considerada a base das democracias sociais. Por quê? Ela vinha justamente preservando o direito, vamos dizer assim, o direito dos trabalhadores, tá? Ela falava muito também da liberdade dos trabalhadores, deles terem, né, eu diria, ter um sindicato, ter um órgão que fosse defender os seus interesses e, principalmente, fossem brigar por melhores condições de trabalho. Tá? Ela preconizava também a necessidade de a gente ter um seguro social. Aqui no Brasil, hoje, o nosso seguro social, né, é a Previdência Social. Né? Então, que a gente tivesse um seguro social para atender a necessidade, principalmente, né, daqueles que trabalhavam e de toda a sociedade de uma forma geral. Tá? Falava da necessidade de você ter um salário fixado que atendesse, vamos dizer assim, aquele mínimo existencial, e principalmente da representação dos trabalhadores na empresa. Por que a representação, né, dos trabalhadores na empresa ela é importante? É importante porque, a partir do momento em que nós temos, né, o empregado participando dessa relação, a gente, então, tem uma relação que possibilita, né, a que as partes tenham, né, vamos dizer assim, maior condição de igualdade. Tá? Pode ser uma verdade que não seja tão verdade, mas o princípio básico é que, a partir do momento que a gente tem uma representação na empresa, né, de trabalhadores, esses trabalhadores eles têm condições de estarem participando da gestão da empresa e, consequentemente, também estarem, né, visualizando, levando as necessidades deste empregado, de forma que aquilo que for possível atender e que não impacte tanto negativamente no empregado seja preservado. Tá? Então, de constituições históricas importantes, a gente pode citar essas duas. Mas aí a gente teve também outros fatos relevantes, né, como foi a Carta de Lavoro e a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Essa declaração é de suma importância, né, de 1948. Eu acho que eu não coloquei para vocês, mas eu vou colocar lá no AVA, na parte geral. Acredito que vocês já tenham lido isso, né, porque vocês já estudaram aí direitos humanos. Ela é importante porque ela impacta também nessa relação, né, de trabalho, porque ela vem falando na limitação razoável do trabalho, da jornada, ela vem falando da gente ter um salário fixado, ela vem falando da gente ter repouso, da gente ter necessidade de um descanso para o empregado, que hoje a gente denomina como férias, né? E que essas férias sejam remuneradas para que o empregado realmente possa, né, recuperar a energia que despendeu esse longo período. Então, sem dúvida nenhuma, ela é importante em todo o contexto, não só, né, no direito do trabalho. E a Carta do Lavoro, de 1927, na Itália, ela institui um sistema, né, corporativista, tá? Que ele fala que, inclusive, por conta dessa carta, ela inspira outros sistemas políticos, como foi o caso da Espanha, como foi o caso de Portugal e como foi o caso do Brasil. Tá? Esse princípio, né, da Carta de Lavoro, ele fala que o interesse nacional ele se coloca, né, acima dos interesses dos particulares.
É claro que a gente vai achar, né? Vocês procurando aí, com certeza vocês vão achar pessoas que acham que foi uma interferência boa, outras que acham que foi uma interferência ruim. Mas eu sempre falo que nós temos os dois sentidos, né? Possivelmente, para a época, foi importante, porque nós estamos falando, né, em desenvolvimento, tá? E a partir daí a gente vem com outras leis ordinárias, tá? Vou citar só algumas delas. A gente teve a lei de Peel na Inglaterra em 1802. Mais uma vez, como eu falei para vocês lá no início, né? Todas essas leis, elas vêm falando na questão do trabalho dos menores, limitação da jornada de trabalho, tá? E também, aqui ela não chama atenção, essa lei ela foi mais importante nessa questão mesmo de limitação da jornada de trabalho e proteção dos menores, mas a maioria também inclui a mulher. Na França, em 1814, né, há uma lei que proibia o trabalho dos menores de 8 anos. Tá? Na Alemanha, em 1939, a lei proibindo o trabalho de menores de 9 anos e as leis sociais de Bismarck, né, que interferem nessa relação. E na Itália, em 1886, mais uma vez, menor e mulher. Sempre, gente, vocês vão estudar aí, historicamente, tudo que vocês pegarem, né? Eles sempre vão falar nessa luta. Trabalho da mulher, trabalho do menor e jornada de trabalho. E o mais interessante disso tudo é que se nós formos fazer uma pesquisa, vocês vão ver, né, que mesmo a gente tendo uma Constituição cidadã, mesmo nós temos leis protetivas, até hoje a discussão que nós temos continua sendo vinculada, cingida a essa relação. Tá? Ah, mas a gente tem lei proibindo? Tem, mas mesmo assim, até hoje vem se tentando, né, solidificar de forma de que isso realmente seja atendido em pé de igualdade, porque continua não sendo. Tá? Até porque se a gente for ver, né, a questão da própria economia, o aumento do desemprego, isso faz com que muitas vezes a legislação, né, as regras não sejam respeitadas. E isso não é uma condição que é só do Brasil, né? É uma condição assim, geral. Tá? A humanidade, infelizmente, ela não consegue atender, né, a todas as suas necessidades. Tá? Então, isso a gente falou no histórico, no geral, né, dentro lá do direito internacional. Mas e no Brasil? Quais são os marcos que a gente pode falar que houve, que impactam, né, nessa relação? Então, historicamente, a gente chama a atenção que a primeira referência que você tem em relação à Lei Áurea, né, ela tem um papel importante porque, graças a Deus, a gente acaba com o regime de escravatura e a gente tem, então, as pessoas libertas. É claro que, né, gente, eu sei que vocês estudam muito, mas será que na época o Brasil estava preparado ou não? A gente não está entrando nisso, tá? As discussões aí, a gente sabe que são, assim, enormes. O que a gente está ressaltando aqui é que a Lei Áurea, ela é um marco, né, de referência da história, porque a gente passa a ter, então, os trabalhadores livres, tá? E isso é importante, né? Que a gente está falando de uma história, da história de uma forma geral. Como influência interna, a gente tem não só as influências internas, como as influências externas, tá? Como influência interna, o que a gente tinha? A gente tinha, né, o movimento operário, que a gente tem a participação dos imigrantes, né? Que a gente passou a ter inúmeras greves em fim de 1800 e início de 1900. Essas greves eram para melhora das condições do contrato de trabalho. A gente tem, por exemplo, só fazendo uma parte aí, a Constituição de 88, hoje vigente, ela traz que a greve é um direito social. Certo? Então, a greve é um movimento de luta, tá? Mas desde que atendido a todos os pressupostos que estão estabelecidos pela lei de greve. Então, a gente vê que ao longo do tempo, né, a greve ela vem justamente o quê? Tentar melhorar
condições de trabalho, tentar melhorias para o empregado. Isso impacta, então, né, na criação de novas legislações. Temos também o surto industrial efeito da Primeira Guerra, né, porque aí você passa a ter realmente mais necessidade, né, de novos operários, novas condições de trabalho. Você deixa de ter somente o trabalho rural, né, e passa a ter um trabalho fabril. E eles chamam atenção também, depois daqui a pouco a gente vai discutir, sobre a política trabalhista de Getúlio Vargas. Né? Eu pedi que vocês vissem se Vargas foi ou não importante, mas do ponto de vista histórico, grande parte da doutrina cita que houve essa influência para o desenvolvimento do direito do trabalho. Tá? Já como influências externas, né? A gente tem as próprias mudanças que ocorriam na Europa. Havia muitos países que já estavam, né, avançados quanto à legislação protetiva do trabalhador e, principalmente, o compromisso, né, de criação da OIT, a Organização Internacional do Trabalho. A OIT ela foi criada em 1919 pelo Tratado de Versalhes, e ela é uma instituição, né, que ela visa apenas legislações, né, convenções e recomendações que busquem a melhoria da condição do trabalho. Quando a gente está falando na OIT, nós estamos falando que a principal missão, né, da OIT até hoje continua sendo promover oportunidades iguais, né? O princípio da isonomia aplicado sempre entre homens e mulheres, para que estes trabalhadores, independentemente do gênero, né, eles tenham acesso a um trabalho que seja um trabalho decente. Tanto que a OIT tem agenda do trabalho decente. Depois vocês deem uma olhada, é muito interessante, né? E dentro da agenda do trabalho decente, ela tem várias perspectivas, e principalmente a gente tem o quê? Um trabalho produtivo, né? Um trabalho com qualidade, mas em condições o quê? De segurança, em condições de dar dignidade, em condições de liberdade, né? Porque o trabalho escravo ele não devia existir há muito tempo, embora na realidade a gente ainda tenha, né, algumas situações de escravidão, e também com equidade, porque através, né, o objetivo geral da OIT, principalmente com a criação do trabalho decente, né, da agenda do trabalho decente, ou tendo como missão, é justamente para que, através do trabalho, se tenha condição, né, de superar a pobreza, se tenha condição de reduzir as desigualdades, tá? E também que a gente tenha o desenvolvimento sustentável, e realmente a gente tenha qualidade de vida, né, para aquele que vai trabalhar. Então, com a criação da OIT, a gente começa a ter as convenções, né, internacionais, e algumas depois, vocês vão estudar no próximo semestre, que são muito impactantes nessa relação, quer na relação individual do trabalho, ou quer na relação coletiva, tá? Porque ele tem convenções não só individuais, mas também convenções que vêm toda essa parte da coletiva, ok? Em termos de Brasil ainda, a gente tem, né, a Constituição de 1824, que é justamente aquela que acaba com as corporações de ofício, tá? E cria, então, as profissões regulamentadas, né? Você passa a ter um exercício de uma profissão livre. A Constituição de 1891, que reconhece principalmente, né, a liberdade de associação. Quando a gente está falando aqui, gente, em reconhecer a liberdade de associação, eu estou falando na criação, tá? Vamos dizer assim, ele fala associação, né, de empregados ou associação de empregadores. Mas o foco aqui é a gente ter, né, a questão da criação dos sindicatos, porque a partir do momento em que a gente vê
a questão coletiva, começa a ver os trabalhadores como coletivo, nós temos condições de atender melhor, né, a própria categoria, a própria condição do empregado em si como um todo. Tá? E ressalto que em 1934 foi a primeira Constituição que realmente vem, né, especificando, vamos dizer, o direito do trabalho em si, porque ela vem falando na questão, né, da garantia da liberdade sindical, ela vem falando no salário mínimo, ela vem falando, além do salário mínimo, ela vem apregoando, né, que seja observada a isonomia, a isonomia salarial. A isonomia salarial é a gente ter o mesmo salário para a mesma atividade que é desenvolvida, né? O empregado não pode ganhar salário diferente. Vem estabelecendo uma jornada de trabalho de 8 horas, tá? Vem preconizando da gente ter uma proteção do trabalho dos menores e das mulheres, vem fixando férias, repouso semanal remunerado. Então, ela vem especificamente, né, trazendo direitos, direitos trabalhistas aos empregados. Tá? E uma outra coisa que eles chamam a atenção ainda de 1934 é que ela estabelece, porque aqui, ó, na de 1891, nós falamos da liberdade de associação, de criar os sindicatos. Na de 34, ele vem falando já que o Brasil, né, no caso, adotou o pluralismo sindical, que é o que prevalece para a gente até hoje. No pluralismo sindical, hoje nós temos a unicidade sindical. No pluralismo sindical de 1934, a gente podia ter vários sindicatos da mesma base territorial. Tá? Hoje a Constituição de 88 ela veda. Hoje nós trabalhamos com a unicidade sindical, um único sindicato na mesma base territorial. Mas as concepções são concepções que são diferentes. A Constituição, já de 37, eles vêm falando que ela vem, né, marca uma fase intervencionista do Estado, né, decorrente do golpe de Getúlio Vargas. Foi considerada uma Constituição corporativista. Então, a de 34, a gente falou que ela vem com pluralismo. A de 37 aqui, ela acaba com o pluralismo, né? Ela cria a unicidade, então, um único sindicato na mesma base territorial. Tá? Ele fala que, inclusive, nessa época, o próprio governo poderia, né, intervir, tá? Nas atribuições do sindicato. Né? Desde essa época existe o que eles chamavam de carta sindical, que na Constituição de 88 é abolida, a gente não tem mais. Como ele criou, né, o sindicato único, ele cria também o imposto sindical, vocês já devem ter ouvido falar, né, que é um dia do empregado a cada ano, no mês de março, que ele contribui para o sistema sindical, que veio até a reforma trabalhista de 2000, que veio até agora a reforma trabalhista, né? Com a reforma trabalhista, ele deixa de existir como obrigatório, até então ele era, né, ele era obrigatório. Tá? Nessa época, né, como a gente tinha uma intervenção do Estado, a greve e o lockout eram considerados instrumentos, recursos, né, que eles chamam antissociais. A diferença entre greve e lockout é que quando nós falamos em greve, nós estamos falando que é uma paralisação que foi feita pelos empregados, é uma greve. Já o lockout é diferente. O lockout é uma paralisação que a empresa faz. No Brasil, até hoje, o lockout não é permitido. Mas a greve, como eu mencionei para vocês agora há pouco, ela é permitida, né, no nosso ordenamento jurídico, desde que você observe, tá, a lei de greve. Já a Constituição de 46, ele fala que ela é considerada uma norma mais democrática, né, porque ela vem estabelecendo os princípios liberais da ordem econômica, rompe com aquele corporativismo que a gente tinha lá, né, nessa fase intervencionista da de 37, tá? Então, ela cria, a partir daí, a
participação nos lucros e resultados, ela vem falando, estabelece de novo o direito de greve, fala em repouso semanal remunerado, vem trazendo também o direito de estabilidade para determinados tipos de categoria. Então, ela muda, né, completamente, de uma forma geral, esse intervencionismo. A gente para de ter esse sistema intervencionista. Aí a gente chega na Constituição de 67. Essa Constituição de 67, ele fala que ela mantém, né, aquilo que estava na Constituição de 46, tá? Introduz, né, o Fundo de Garantia, que na verdade é uma lei que já existia desde 68. O Fundo de Garantia, né, é um valor que é depositado mensalmente, hoje de 8%, a favor do empregado, que é um custo da empresa, que ele vai sacar quando ele for demitido ou quando ele for aposentado. Aí a gente tem que ver as condições que estão estabelecidas na lei, ele só saca de acordo com aquilo, né, que vem previsto na lei do Fundo de Garantia, tá? E ao longo do tempo, então, a gente tem essa evolução até que a gente chegue aí na Constituição de 88. Vocês já estudaram, né, direito constitucional, eu tenho certeza, e vocês viram, então, que na Constituição, né, Constituição de 88, que é considerada a Constituição cidadã, no artigo 7º ao 11, ela vem falando dos direitos e garantias fundamentais. Então, o artigo 7º é muito importante, por isso que eu, inclusive, pedi que vocês, né, dissem o que veio de inovação na Constituição de 88. Né? Então, ele vem falando justamente dos aspectos dos direitos individuais e que também que eles falam os aspectos dos direitos tutelados do trabalho. Então, a gente tem vários direitos que são hoje estabelecidos, inclusive, né, dentro da Constituição. Do artigo 8º ao 11, ele vem falando nas questões sindicais, tá? Embora não seja, né, a matéria da disciplina desse semestre, mas o artigo 8º, ele foi muito importante dentro, né, do contexto sindical, porque ele rompe com algumas, vamos dizer assim, algumas limitações que o sindicato existia. Então, o sindicato, por exemplo, para ele existir, necessariamente ele precisava, tá, da carta sindical, que eu falei para vocês agora há pouco. O que era a carta sindical? A carta sindical nada mais era do que uma autorização, né, que era dada pelo Estado para que aquele sindicato pudesse ter existência. A época era sempre assinada pelo ministro, né, do Trabalho, que estivesse vinculado ao Ministério do Trabalho. Essa carta sindical, ela deixa de existir. Então, hoje, os sindicatos são criados apenas pela própria categoria, como a gente cria, por exemplo, não é como criar uma empresa, é como a gente criasse uma associação, tá? Ele é uma associação objetivando, né, o desenvolvimento de uma atividade, tá, sindical. E a Constituição de 88, né, ela vem trazendo a greve como um recurso social, que é permitida, vem dando ênfase também à participação dos trabalhadores e à representação desses trabalhadores na empresa. Né? Então, o artigo 7º, que a gente vai falar daqui a pouco, ele vem justamente trazendo, né, aqueles direitos que foram direitos que já existiam dentro, né, da CLT e leis partas, e veio criando novos direitos. Né? Vou só terminar essa parte e a gente volta na nossa discussão, que a gente já está terminando. Agora, a gente teve também algumas leis, né, que foram importantes, certo? Então, 1891, trabalho de menores, 1903, a organização dos sindicatos rurais, 1907, a organização dos sindicatos urbanos, 1925, férias, 1930, criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, a partir, né, decretos a partir de 1930, falando das relações de trabalho de cada profissão, que são as profissões regulamentadas, o trabalho das mulheres em 32, uma nova estrutura sindical em 31,
Convenções coletivas de trabalho. As convenções coletivas, a gente vai ver, talvez na próxima aula já, que eles são uma das bases, né, uma das fontes do direito do trabalho, tá? Por isso que ele é importante no nosso contexto, né? Porque ele gera direitos individuais para que os empregadores, né, observem, tá? Em 39, a Justiça do Trabalho, em 36, o salário mínimo, em 49, o repouso semanal remunerado, a gratificação de Natal vem desde 62, direito de greve 64, fundo de garantia 66 e a política salarial a partir de 64. Temos outras leis importantes? Temos, tá, gente? Mas aqui a gente está falando num compêndio, né, num raciocínio histórico, tá? Por isso que a gente colocou essas aí, porque hoje a gente já tem, vamos dizer assim, vários outros, né, significados dentro desse contexto. Nesse sentido histórico, a gente passa a ter uma ideia, né, que foi espalhada, que foi da flexibilização do direito de trabalho. Mas, na verdade, é uma ideia equivocada, certo? Porque as pessoas, em vez de flexibilizar, elas passaram a desregulamentar. E essa desregulamentação, com certeza, ela traz prejuízos ao empregado, certo? Então, houve um total equívoco do que seria, porque quando eu flexibilizo, por exemplo, algumas empresas flexibilizam. O empregado ele pode chegar às 7, sair às 5, ou ele pode chegar às 8 e sair às 6. Isso é flexibilizar, né? Mas quando a gente retira direitos do empregado, através de uma norma coletiva, isso não é flexibilizar. Isso é fazer com que o empregado esteja perdendo direito, né, em nome de uma flexibilização que não é permitida. Quer ver uma flexibilização que existia, hoje não existe mais, porque a reforma trabalhista de 2017 alterou isso? Antigamente, você só poderia partir das férias em 2 períodos. Aí, quando a gente pegava a norma coletiva para ver, a maioria das empresas, pela norma coletiva, partia em 3 períodos. Ou seja, ele não estava flexibilizando, ele estava indo contra aquilo que estava estabelecido na lei como uma regra a ser observada. Então, é diferente, tá, gente? Esse conceito de flexibilizar. Flexibilizar por quê? Porque eu estou garantindo o salário, porque eu estou garantindo emprego, mas eu não estou desrespeitando de forma nenhuma a lei. A gente tem a limitação da lei que nós temos que observar, mesmo dentro de uma negociação coletiva. Tá? E temos, né, a reforma trabalhista, que veio lá em novembro de 2017, Lei 13.467 de 2017, que a gente está, na verdade, a gente considera que ela é recente, tá? Por quê? Porque a gente está tendo os primeiros julgamentos. E até porque, por conta, né, infelizmente, da pandemia que a gente está passando aí neste momento, a gente ainda está, né, numa discussão sobre a reforma. A reforma ela tem pontos positivos, mas ela também tem muitos pontos negativos, tá? Que acabam impactando, né, em prejuízos ao empregado. Havia uma necessidade de, vamos dizer assim, de modernizar? Sim. Né? Mas essa modernização ela não pode ser feita de forma, né, a alterar a legislação a prejuízo do empregado. E existe, então, muitas discussões que essa reforma ela veio, mas a gente, ao longo que a gente foi estudando, né, a gente já vai falando sobre as questões à medida que a gente vê o tema, a gente vai ver que a gente tem muitos senões. Um deles, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar, do contrato intermitente. Né? O contrato intermitente, na verdade, o que eles fizeram? Foi apenas formalizar o bico. Tá? Então, eu tenho um empregado que ele vai trabalhar para mim o dia que eu quiser, a hora que eu quiser, e só vai receber, claro, o salário do dia que ele trabalhou. Então, é uma condição completamente atípica à regra do trabalho. Tanto que se eu oferecer o trabalho naquele dia e ele já estiver trabalhando com outra pessoa, ele pode se recusar sem que isso seja considerado uma insubordinação.
o que, em regra, né, no direito do trabalho como regra geral, isso jamais seria possível ou seria admitido. E para encerrar essa parte aqui, a gente também não pode perder de vista, eu não coloquei aqui no slide, mas é a questão da pandemia, né? Agora, na pandemia, por conta do Covid-19, nós estamos tendo várias leis, né, que vieram no sentido de manutenção do emprego e do salário. Então, essas leis, elas também trazem várias condições, tá? Várias condições atípicas, né, dentro dessa relação, mas objetivando um fim melhor, ou um fim maior, que seria a gente garantir o emprego nesse momento que está tão difícil para todo mundo. Ok? Então, gente, nós não, claro, a gente não esgotou, né, o tema, porque se vocês forem ver, esse tema é enorme, né, ele é vasto, mas o objetivo aqui era a gente falar um pouco sobre essa questão, como é que ela se apresenta. Eu gostaria agora, eu vou abrir a discussão, para a gente fazer o que eu pedi para vocês, sobre Vargas e sobre a Constituição de 88, ok? Rayane, queria perguntar alguma coisa? Sim, professor, esse material que você estava usando, você vai disponibilizar para a gente? Assim que terminar a aula, eu estava terminando de colocar aqui, assim que terminar a aula eu vou disponibilizar todo o material, tá? Mas a aula gravada eu não consigo colocar no dia, porque eu mando para o UVM, o rapaz coloca no padrão e eu coloco para vocês, ok? Ok. Vamos lá, quem quer começar primeiro a falar a opinião dele sobre Vargas? Eu pedi que todo mundo lesse, então todo mundo acredita que leiam, né? E tem um livro. O professora, está falando Éder, eu dei uma lida sobre, né, entendeu? E vi, assim, que houve muitas as mudanças, assim, as partes trabalhistas, vamos dizer assim, foi na era Vargas, mas eu via que estava muito relacionada também à pressão global, porque as mudanças estavam acontecendo em volta. Então, o Brasil foi impulsionado a fazer isso, mas tudo ali que foi também proposto não foi implementado de cara, levou-se um tempo, né? Então, parece, muitos dos materiais que eu li, que parecia também que tinha uma jogada meio que política, né? Porque muito se propôs e demorou-se a começar a valer, a se implementar, né? E um ponto importante que o Christian vai gostar, que foi tudo em São Januário, né? Que é do Vasco, né? Esse é um ponto importante. Acho, mas tudo bem. Professora, boa noite. Todo respeito ao colega senhora, esse rapaz, ele está falando bobagens. Ele não sabe o que fala. Eu queria até avisar a senhora que ele toma gadernal. Tá bom. Então vamos lá, gente. E aí, mais quem? Foi ou não? Mas aí foi muito importante. Oi. Boa noite. Rodrigo, tudo bem? Oi, Rodrigo, tudo? Então, eu dei uma lida, né, nos materiais que encontrei, se era pergunta se Vargas foi importante, então a resposta é sim. Foi de suma importância para essa parte econômica do Brasil, a indústria, né, essa regulamentação entre os trabalhadores urbanos e rurais. Então, eu acredito que realmente Vargas foi um ponto fundamental, acho que para a CLT, se não me engano, né? Então, eu acredito que por mais que seja uma ação política social, foi um grande marco para o nosso país. Então, para mim, sim. Né? Getúlio representou. Você ressaltou um ponto importante. Se vocês pegarem a carteira de trabalho, por exemplo, de pessoas mais... Talvez os avós de vocês, não sei, porque vocês são muito novos. A primeira página da carteira de trabalho, por exemplo, vem uma mensagem de Vargas. Assim como a Constituição, desculpe, a CLT também, né? Então, tem essa questão. E aí, mais quem, gente? Professora, Pedro aqui. Pode falar, Pedro. É uma coisa que eu acho interessante, né? Eu acho que o Vargas foi importante, sim, para o nosso direito do trabalho. E eu cito como uma contribuição dele, que eu acho muito interessante, né? Que foi a criação do Ministério do Trabalho, né? Acho que o Ministério do Trabalho surgiu com o próprio Vargas, no governo dele de 1930, né? Então, acho, assim, que realmente ele foi um cara que ele usou isso para impulsionar e desenvolver o país, né?
e dando uma proteção maior para o trabalhador, né? Então eu acho que ele foi importante, sim, apesar dos interesses que ele tinha, mas eu acho que, numa maneira geral, ele foi importante. Ok. Alguém acha que Vargas não foi importante? Gente, é livre o pensamento, tá? Acho que até difícil chegar na conclusão dele. Eu coloquei que sim. Eu acho difícil. Na minha opinião, sim, professora, porque foi na era Vargas que os trabalhadores tiveram acesso pela primeira vez na história a uma legislação trabalhista que lhes garantiu uma série de direitos e proteção contra a exploração dos patrões. Então, achei de extrema importância a era Vargas, principalmente a CLT, né? A criação da CLT e a garantia dos trabalhadores também, que viviam sendo explorados pelos seus patrões naquela época, né? Sim. Rayane. Eu vou falar a verdade, eu não tive tempo de pesquisar, de fazer pesquisa, mas eu já estudei já estudei sobre Getúlio Vargas, né? E eu sei que, apesar dos direitos dos trabalhadores terem sido, ele foi importante, sim, mas eu acho que a gente peca em falar que ele foi importante de uma forma boa, entendeu? Para mim e para muitos pensadores também, né? Ele só se utilizou, ele era um populista nato e só se utilizou de estratégias para se manter no poder. E, além disso, o motivo da CLT, né, de toda os direitos trabalhistas que ele trouxe, que tornou ele tão popular, que tornou ele tão querido, não era pelo bem da população, não era por amor aos trabalhadores, era por acordos políticos, por pressão de empresas estrangeiras que vinham para cá na época e tudo mais. Portanto, eu acho que ele foi marcante, mas não é importante que eu queria falar. Mas não foi benéfico. Foi um presidente que, se você estudar direito, você sabe que as intenções dele não eram o que as pessoas o que fica falado. É que nem quando falam da ditadura do golpe militar, não é a ditadura que falam, né? Enfim, da ditadura, quando falam que mas naquela época não tinha corrupção, mas naquela época a economia estava muito boa, estava porque os livros foram fraudados, a inflação aumentou, enfim, diversas coisas. E eu acho que a gente precisa saber a verdade, não só o que fica no consciente brasileiro. Ok. Alguém mais quer falar? Bom, aproveitando o que a Rainha falou, é claro que a gente tem, né? É como eu falei com vocês. Na verdade, a gente tem mão contra mão, né? Sem dúvida nenhuma, Vargas é um estrategista. A gente sabe, né? Quem estudou história aí sabe todo o aspecto, né? Vamos dizer, negativo que ele tem perante a sociedade. Agora, tirando esses aspectos que a Rayane ressalta, infelizmente, né, ou felizmente, vamos dizer assim, para o ponto de vista da legislação do trabalho, mesmo que tenha sido uma moeda de troca, que não seria o ideal, mas ainda bem que a gente ainda teve ele, porque a legislação, mesmo sendo dentro da estratégia dele de se manter na política, de trocar, né, com empresas estrangeiras, tirando, vamos dizer assim, esse aspecto, para nós trabalhadores foi importante, porque até então, nem por outra condição, nós tínhamos uma legislação. E a partir daí, se a gente for fazer uma análise, né? Eu não estou dizendo aqui que ele foi bom, não, tá, gente? Estou dizendo para a questão trabalhista, sem fazer essa análise, né, sociológica, social, que a Rayane está fazendo. Estou fazendo só do ponto de vista trabalhista. Do ponto de vista trabalhista, é claro que, vamos dizer assim, prejuízo se teve, talvez, para se criar essa legislação, mas hoje o que a gente tem, né, ainda é graças a essa legislação que foi, né, criada, talvez de uma forma, vamos dizer assim, não satisfatória, mas é o que a gente ainda tem de proteção, porque as pessoas até então não tinham
não tinha uma legislação que atendesse. A CLT é perfeita? Não, até porque ela é uma consolidação, ela não é um artigo. Até hoje, se vocês terem ideia, deve ter uns 50 anos que tem um projeto de transformar a CLT num código, e até hoje a gente não conseguiu. Então, mesmo que tenha sido de uma forma, assim, às avessas, para a perspectiva do trabalhador, ele teve um cenário impactante, tá? Mas aí eu não estou entrando, realmente o que a Rayane falou é verdade, né? Ele era estrategista ao extremo, mas dentro da estratégia dele acabou que, dos males que ele fez, esse acabou sendo o menor mal para os trabalhadores, tá? Agora, é claro que aí ele fica a cargo de cada um ter o seu próprio pensamento, ok? Agora, em relação à Constituição de 88, o que vocês viram que a Constituição de 88 trouxe para a gente? Professora, ao meu ver, ela ampliou os direitos, né, e resgatou as garantias individuais da Carta de 1946. Porque quando a gente já vai pelo artigo 5º da Constituição, e todos são iguais perante a lei, a partir daí se formou essa nova forma, né, de pensar, igual a senhora falou lá no meio da sua explicação, que no artigo 7º, também da Constituição, que há esse grande corpus trabalhador, que é conquistado bastante direito. Sim, mas eu quero saber assim, Rodrigo, efetivamente, qual foi o direito diferente do que a gente já tinha que veio no artigo 7º? Então, a jornada de trabalho, as 48 horas semanais. Jornada de trabalho. Então, seria o rol, né, dos direitos trabalhistas. E através dessa Professor, de 1946... O salário mínimo seria o salário mínimo piso, né? Redutibilidade do salário, seguro-desemprego, férias anuais remuneradas, né? Aviso prévio. As férias a gente já tinha. Ele criou foi 1/3. O direito à greve e à liberdade sindical também, né, professora? Na verdade, ele não é que ele tenha criado a liberdade sindical. Ele manteve a unicidade sindical, mas ele criou a liberdade sindical no sentido de a gente não precisar mais daquela carta sindical. Isso, exatamente. Pode falar, Rainha. Não, professora, eu ia falar... Perdão. Tudo bem, Rodrigo. Eu ia falar em outro contexto, é igual a questão do Getúlio Vargas, mas aí a sua aula de direito do trabalho e abrir de outras coisas. Tudo bem, desculpa. Não, tudo tem os seus impactos, entendeu? Assim, é por isso que eu falei que eu estou focando aqui só no aspecto daquilo que foi criado. É claro que a gente tem então, todo aquele contexto social, histórico, né? E vamos dizer assim, negativo. Mas eu acho que uma coisa acaba afetando a outra, né? Porque se você tem uma Constituição mais humanista, uma Constituição que protege mais o ser humano como indivíduo mesmo e tudo mais, então protege nossos direitos e a nossa vida, né? Que é coisa que não era protegida no Estado anterior, você acaba tendo essa aplicação desses direitos dentro do local de trabalho também. Você não pode explorar o trabalhador, você não. O que já não podia na CLT, né? Mas leva também a parte humanista para o local de trabalho, eu acho. Sim. Tanto que mais para diferente. Sim, tanto que mais para frente, hoje em dia mesmo, estão lançados projetos e tudo mais de agressão psicológica no trabalho, todas essas coisas. Eu acho que tudo começou com a Constituição de 88, começou a visar mesmo a questão do ser humano. Sim. Verdade. Há uma perspectiva diferente, né? A partir da Constituição de 88, a gente passa a ter vários outros olhares. O trabalho do deficiente, por exemplo, né? Porque as pessoas... Não só o trabalho, mas por quê? Porque o deficiente, ele efetivamente passa a ter uma proteção diferente. Então, isso muda as perspectivas e, claro, que impacta também na relação de trabalho. Em relação ao fundo de garantia, teve alguma mudança? Abono de indenização de 40% do fundo de garantia na demissão e o seguro-desemprego. É multa, tá? Não é abono, não, é multa. É multa? É multa. Tá bom. De 40%, no caso de demissão sem justa causa, né? A criação do seguro-desemprego. A Carla falou no aviso, na verdade o aviso, ele acabou com o aviso proporcional e o aviso tornou o aviso agora no mínimo de 30 dias, né?
E a licença maternidade de 120 dias e licença paternidade de 5 dias para o pai, né? Licença maternidade, licença paternidade. Tem mais alguma coisa? A jornada semanal de 44 horas, antes era 48 horas de trabalho, né? Sim, isso o Rodrigo falou. Tá. A participação nos lucros foi mantida, né? Ele fala na representação dos trabalhadores, lá no artigo 10 e depois no 11. Aviso, a gente já falou. Eu acho que é direito à greve também, né, professora? Manteve a greve como um direito social. Na greve, na verdade, ele não alterou nada. Ela continuou. Manteve as restrições, né, anteriores. Sim, manteve a lei de greve. Deixa eu ver se a gente está... 13º não mudou nada também. Salário não mudou nada. Isonomia também não. A partir daí, as grandes mudanças que a gente passa a ter realmente é com a reforma trabalhista de 2017. Ela realmente muda, inclusive princípios, né, que estavam estabelecidos na Constituição. O Pablo colocou aqui também o direito de aposentadoria ao 13º na Constituição aos aposentados, sim. É porque, como a gente está falando só aspecto trabalhista, né, o aposentado aí, no caso, ele não entra para mim, mas também a gente passa por essa condição. O que eu queria falar é o seguinte, a pesquisa talvez não foi tão rica, né, em conteúdos, porque a gente recebeu um e-mail pela manhã, né, falando que esse trabalho era extra classe, seria para amanhã, e a gente depois teria que entregar esse trabalho no dia 20. Então, eu acredito que muitos alunos... O perdão? Não, eu acho que realmente, eu não sei se no AVA eu coloquei para amanhã, gente. Se eu coloquei, vocês me perdoem. O e-mail também chegou para o dia 18. Professora. Oi. Boa noite. Está confirmado para amanhã, dia 18. Não, mas então, assim... não, eu não vou receber nada, não. Eu só queria uma discussão. Eu nem participei, professor, porque eu não tive tempo de ler, entendeu? Eu cheguei do serviço e não consegui ler. Né, porque seria amanhã. Aí, assim, a gente conseguiu fazer hoje, conseguiu participar, mas o restante não está participando, talvez seja por isso. Tá, mas aí agora eu vou dar uma de advogado diabo. Na verdade, já tem 2 semanas que eu passei isso. Eu passei isso na primeira aula e semana passada a gente não teve aula, né? Então, assim, tudo bem que é para amanhã, mas quem já podia ter lido, né? Não, mas chegou hoje. Não, mas eu falei na primeira aula, quem estava na primeira aula aí não me deixa mentir, tanto que está anotado aqui de vocês, e eu coloquei no AVA. Eu não sei se vocês já viram, mas no AVA, o AVA de vocês está todo organizado, gente. Olhou o AVA? Por isso. No AVA já estava colocado. Tudo bem que pode ter colocado para amanhã. Amanhã eu faço de novo, não tem problema. Só te peço desculpa, porque a primeira aula foi falhando. Eu assisti muito pouco, porque eu estava no telefone. Mas aí é só por isso. Tá? Mas se o pessoal quiser, o representante está aí. Professora, Oi. Eu sou representante do 3º período. Acho que é o 3º e o 4º aqui juntos, né? Sim. Eu, no caso, durante o dia, eu não consigo olhar o AVA pelo trabalho, não sei os outros colegas. Eu acho que existe uma certa dificuldade neste caso. Eu, por exemplo, quando vou mexer no AVA, às vezes, lá pela tarde, ou realmente, quando vem um e-mail, né? Porque a gente precisa realmente ler os e-mails. Existe uma certa dificuldade. E da minha parte que eu estou falando, não sei da dos colegas. Por estudar à noite, então acaba para a noite, não sei. Mas olha só, fiquem Está tranquilos. sendo novo essa questão agora para ver de dia. Não, olha só, gente, não é ver de dia, não. Isso daí eu coloquei para vocês na semana passada. Eu estou falando que eu já coloquei para vocês desde a aula. É assim, a aula a gente não teve, mas eu coloquei o link das atividades que tinham de palestra. Porque, como eu falei com vocês, eu tenho algum problema de organização, entendeu? Então, quem não olhou o AVA, eu estou só sugerindo que olhe, porque tudo que eu faço com vocês vai estar no AVA, tá certo? Então, na primeira aula, eu coloquei lá para vocês essa atividade. Tudo bem que eu posso ter colocado para amanhã, mas isso aí não altera. Eu só queria que alguém tivesse lido para a gente fazer uma discussão. Se quiserem amanhã, no início da aula, antes da nova matéria, a gente discute de novo. Por mim, não tem problema nenhum. Eu não vou receber nada. A gente é só fazer esse bate-papo para poder fechar a aula. Tá certo? Mas, assim, não precisa, Christian, olhar o AVA todo dia. Estou só falando que o que eu vou disponibilizar para vocês vai estar tudo no AVA. Tá certo?
Eu não mando por e-mail, eu mando no Aula. Está tudo disponibilizado no Aula. É o que a gente tem de trabalhar, está lá. Ok, então, professora, obrigado. Tá bom. Só pedir para vocês darem uma olhada. Alguém olhou o AVA? Olhou? Natan, Éder, não está. Eu consegui olhar hoje, professor. Eu pus o link, à medida que a gente teve a primeira aula, eu montei a primeira aula dizendo, né, a apresentação da disciplina, coloquei o plano de ensino, aí depois, como a gente teve palestra, eu coloquei para vocês professora, o link da palestra. Tá boa noite, professor. Boa noite. Eu estava em mudança, eu não consegui muito mexer nem no notebook. Não tem problema, gente. Estou só falando assim, que não se preocupem, tudo que tiver aqui vai estar no ar. Tá ok. A aula de hoje também vai estar no ar. Vou mandar para a Barra Mansa para o menino colocar no padrão e eu coloco lá. Tá bom. Tá certo? Então tá bom, gente. Por hoje é só. Certo? Boa noite. Obrigada aí pela participação. Não se preocupem, né, em ter que gravar o que a gente fez hoje, porque a gente tem coisas assim, não que não seja interessante a história, é claro, mas a gente tem muito mais coisas para conversar ainda sobre o direito do trabalho. Ok?